Hoje vamos acompanhar a apresentação da doutora Bruna Silper, veterinária, PhD em Ciência Animal e cofundadora da ISG-PEC, realizada no painel de abertura do Integra Leite 2024, evento realizado pela Alta Genetics. O tema da palestra foi Como superar os desafios para um futuro sustentável na pecuária leiteira. Ao final da apresentação, será compartilhado um link para o download do material utilizado, em PDF e para materiais adicionais comentados pela Bruna, durante a palestra. Boa palestra! Se eu vier aqui falar de arroto do boi, de metano na pecuária, de desmatamento, vai ficar todo mundo igual a esses meus personagens aqui, né? Tem gente que sente raiva, tem gente que sente tédio, tem gente que tem medo desse assunto, tem gente que sente ansiedade. Então, a ideia é a gente desmistificar isso um pouco e mostrar que é um caminho muito bonito que a gente tem pela frente para trilhar como produtores de leite, como técnicos no campo. A gente tem um momento de muita oportunidade e essa que é a nossa ideia aqui hoje. Mas isso não me livra nem livra vocês de ouvir um pouco sobre o que está acontecendo com o nosso planeta. Né? Existe um modelo, que é o modelo das barreiras planetárias. São 9 aspectos do planeta que, se a gente romper ali um limiar, isso prejudica muito a vida como a gente conhece no planeta. E esse modelo, ele trabalha com esse círculo verde, que é um limite seguro, é até onde a gente pode chegar sem causar grandes impactos. Uma zona de risco, que é essa área amarela, que é onde a gente já começa a ter algum impacto, como todas essas mudanças que a gente tem visto. Todo mundo aqui viu ou viveu algo do tipo esse ano, as chuvas no Rio Grande do Sul, essa seca super prolongada em Minas Gerais, as queimadas. E a gente tem uma zona de alto risco, que é essa parte roxa, que quando a gente chega lá, realmente a coisa já está um pouco mais complicada. E como que a gente está em relação a essas barreiras? O problema hoje é que a gente já rompeu 6 dessas 9 barreiras. Então, as que a gente ainda não rompeu são as barreiras da camada de ozônio, da carga de aerosóis, que são as partículas da atmosfera, seja de queimada, seja de poeira de deserto e outras, e a acidificação dos oceanos. Mas quando a gente vai para a disponibilidade de água verde e azul, que são basicamente a água que é disponível para as plantas, ou a água de superfície dos aquíferos, a mudança de uso da terra, né, deixar de ser o ecossistema que era ali originalmente, e a mudança do clima, que é o que a gente tanto escuta falar, a gente já está na zona de risco. E quando a gente vai para os fluxos de fósforo e nitrogênio, para os oceanos, para o solo, para a integridade da nossa biosfera, da diversidade genética que existe no planeta, e das novas entidades, que são aí principalmente moléculas químicas que a gente joga no ambiente sem ter uma certeza absoluta que aquilo não vai ter nenhum impacto, a gente já está nessa zona de alto risco. Então, a gente precisa atuar nessas frentes, né, e isso é parte da sustentabilidade. Só que a sustentabilidade, como o Cleossi bem disse, não é apenas o meio ambiente. A gente tem um aspecto social e tem um aspecto aí financeiro de rentabilidade também, porque hoje a gente tem 110 milhões de produtores de leite no mundo, é muita gente no mundo que trabalha nessa atividade, que depende dela, né? Existem evidências muito claras que o desenvolvimento da pecuária leiteira, que é medido em produtividade por vaca por ano, ele está correlacionado ao desenvolvimento daquele país. Então, países mais desenvolvidos têm uma melhor produtividade, e isso contribui para muitos dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Né? Esse documento da FAO de 2024, super recente, ele mostra muito essa questão da importância da produção leiteira para o desenvolvimento socioeconômico dos países e como que a gente pode atuar como setor para a erradicação da pobreza, para a fome zero, para a saúde e bem-estar da população e para oferecer trabalho decente e crescimento econômico. Só que a gente sabe que isso não é fácil, né? A gente tem diversos desafios aí como técnicos, como produtores de leite. A gente tem uma população crescente para alimentar e uma população que, como já foi colocado aqui hoje, ela vai ser cada vez mais urbana, com maior poder aquisitivo. A gente tem um desafio, né, uma missão aí até de empregar pessoas. Hoje no Brasil são 28 milhões de pessoas empregadas pela agropecuária. No leite, estima-se que sejam pelo menos 4 milhões. A gente tem uma responsabilidade, mais do que um desafio, de conservar e regenerar a terra, a biodiversidade que está ali sob nossa tutela. A gente tem uma função muito importante no nosso país de gerar valor, sendo responsável por 25% do PIB brasileiro, e a gente precisa contar a nossa história, senão alguém vai contar para a gente, e é melhor a gente tomar essa liderança.
Então, por isso que eu coloco aqui essa pergunta: sustentabilidade é exigência ou é oportunidade? Ela ser exigência independe da gente. Ela vai ser, a gente queira ou não. Que a gente tenha uma grande oportunidade de assumir essa liderança nessa história, porque isso tem muitos benefícios, inclusive, para a nossa atividade. Então, a gente entrando um pouco mais aqui no tema específico de hoje, né? Quais são esses recursos para uma pecuária cada dia mais sustentável, para a gente chegar nesse futuro sustentável? Eu vou entrar depois em detalhe em cada um desses temas, mas a gente vai passar aqui por esses 8 pilares, né? Essas 8 peças desse quebra-cabeça, que é a adoção de práticas de agricultura regenerativa, o uso eficiente de recursos, o alinhamento às políticas e conformidades, uma redução da pegada de carbono, uma resiliência econômica dessa fazenda, que é fundamental. A gente tem que fomentar a comunidade, fomentar a colaboração. A gente tem que empregar tecnologia, inovação e garantir um bem-estar animal nas nossas fazendas. Então, entrando um pouco mais aqui no uso eficiente de recursos, que é o que eu entendo que é a maior oportunidade que a gente tem nas nossas fazendas, né? A gente, sendo eficiente no uso de recursos, a gente vai reduzir desperdício, a gente vai aumentar a produtividade, a gente vai eliminar custos desnecessários, a gente economiza muito tempo, e eu arrisco dizer que isso muda até a nossa satisfação em trabalhar, sabendo que a gente está atuando uma propriedade que é eficiente. E aqui só alguns exemplos de recursos que a gente tem disponíveis na fazenda, que a gente pode aproveitar de forma melhor, né? Muita gente já tem usado a parte dos dejetos, do biogás, para gerar energia. A gente tem muitas fazendas trabalhando aí com reaproveitamento de água, a questão dos alimentos, do uso de subprodutos, inclusive a parte da genética, né? Acho que é um pouco do que o Gleison estava colocando hoje. Não adianta a gente ter uma vaca com uma genética muito alta e a gente não oferecer para essa vaca a condição de produzir tudo que ela tem. A gente está desperdiçando o recurso genética. Do mesmo jeito, se a gente tiver toda uma estrutura, mas não tiver animais com boas genéticas para produzir, a gente está desperdiçando todo o restante dos recursos que a gente poderia estar fazendo bom uso. E aqui um exemplo com a questão do uso dos colares, aqui a gente tem produção de leite no eixo vertical por semanas pós-parto. O que esse trabalho mostrou? Primeiro, uma coisa que todo mundo já sabe: vaca que ficou doente no pós-parto vai produzir menos a lactação inteira. Isso aí não é novidade nenhuma, mas já é um desperdício de recurso. Então a gente tem que começar doando para que essa vaca adoeça o mínimo possível e isso vai ser eficiente no uso dos nossos recursos. Só que o que esses pesquisadores viram também? Que o grupo de animais, que é essa curva amarela pontilhada aqui, foi monitorado com sensores de atividade, de ruminação no pós-parto. O grupo em verde foi monitorado só com observação visual. O que eles viram é que as vacas monitoradas com sensores, elas foram detectadas mais frequentemente, receberam mais tratamentos, mas produziram mais nesse período da lactação e saíram menos do rebanho depois. Então, é uma forma que a gente tem de empregar a tecnologia para ter esse uso eficiente dos recursos na nossa fazenda. Uma outra coisa que é muito importante, esse que a gente chama de bioeconomia circular. Esse aproveitamento, a gente fechar esse ciclo, né? Porque senão sobra muito numa ponta e falta na outra. Né? Então, por um exemplo muito claro, é a questão dos dejetos. A gente tiver uma fazenda que produz uma quantidade grande de dejetos, não tem terra para aplicar isso, para devolver isso ao solo, isso vira um problema ambiental, e na outra ponta a gente vai ter alguém que gostaria muito de ter esses fertilizantes orgânicos para usar. Então, a gente conseguir fechar esses ciclos, seja dentro da fazenda, ou entre grupos de fazenda, entre grupos de produtores, é fundamental e vai ser cada vez mais importante nesse futuro. O outro tema que a gente precisa falar muito é da pegada de carbono. Né? Só para a gente começar a explicar um pouco, quando a gente fala de pegada de carbono, isso é uma medida de intensidade. Ela é quilos de emissões por quilo de leite produzido. Então, quanto menos eu emitir ou quanto mais eu produzir, menor fica essa minha pegada de carbono. E o que são esses gases que compõem essa emissão? A gente tem o CO2, que vai vir aí principalmente das mudanças de uso da terra, dos combustíveis, da produção de alimentos. A gente tem o metano da ruminação e do dejeto dos animais. E a gente tem o óxido nitroso, que vem aí principalmente também do manejo de dejetos e do uso de fertilizantes. E o grande ponto aqui é que esses gases, eles diferem em poder de aquecimento global. Então, o metano e o óxido nitroso têm um poder de aquecimento global muito maior do que o CO2. Mas o metano, ao mesmo tempo, ele tem uma duração, uma vida na atmosfera muito menor do que o CO2. Então, por isso que é tão importante. Às vezes a gente fica meio incomodado. Mas o pessoal fala do metano da vaca o tempo inteiro, mas
Então, tem avião para todo lado, tem carro, tem combustível fóssil. Isso é muito porque, se a gente reduzir essa quantidade de metano emitida hoje, esse ciclo ele é muito mais curto e a gente consegue um benefício em curto prazo para frear esse aquecimento global. Mas a gente fala muito de pegada de carbono, de reduzir, mas a gente ainda não sabe, né? Isso não é senso comum. O que é um número bom? Onde que eu tenho que chegar? Eu vou reduzir, mas é reduzir quanto? É de 2 para 1,5? É de 2 para 1? É 10? Então, eu trouxe para vocês aqui alguns números para a gente começar a balizar esse conhecimento, né? Hoje, a FAO estima, na América do Sul e Central, o valor de 5,7 quilos de CO2 equivalente, que é aquela conversão de metano e óxido nitroso 1 equivalente de CO2, por quilo de leite corrigido para gordura e proteína, né, que é uma medida padronizada para a gente poder comparar fazendas, comparar sistemas. Global, a FAO estima que esse número está em 2,4. No Brasil, tem dados que a Embrapa mostrou no workshop esse ano, de 1,38 mais de 1.000 fazendas que já foram avaliadas. E nos Estados Unidos, um trabalho de pesquisa mostrou que esse número está em torno de 1. Então, o que a gente tem visto? Um número em torno de 1, 1,2, 1,4 já é um valor muito positivo. E que a grande razão desses números altos, tanto na América do Sul quanto esse número global, é a produtividade. Então, eu praticamente garanto para vocês aqui que são fazendas de alta produtividade, que essa pegada de carbono ela é baixa. Tem para onde melhorar? A gente tem que melhorar, tem que mostrar isso, tem. Mas com certeza esse número já é próximo dessa realidade aqui. E como que esse número vem para a gente, né? A gente tem que coletar dados na fazenda de combustíveis e uso de energia, de alimentação dos animais, de estrutura de rebanho, para a gente poder calcular metano entérico e do manejo de dejetos. Para que a gente chegue nesse valor da fazenda, essa daqui, por exemplo, 1,73, e o que a gente pode fazer aí é simular, né? No ano 1, se eu mexer na minha estrutura de rebanho, se eu mudar a alimentação, se eu implementar um sistema de manejo de dejetos, uma fonte de energia renovável, o que acontece com essa pegada de carbono? Isso ajuda a gente muito a direcionar investimentos na fazenda, e o que a gente tem visto é que todas essas medidas que levam à redução da pegada de carbono, elas estão muito correlacionadas de forma positiva, tanto com a produtividade quanto com a rentabilidade nessa atividade. Então, é um ganha-ganha. E a gente pode medir aí em anos consecutivos para a gente poder comprovar, né? A gente não pode mais, nessa parte de sustentabilidade, só falar. A gente tem que ter números, a gente tem que ter comprovação, né? Existe aí um termo do greenwashing, não sei se todos são familiares com ele, seria como se fosse uma maquiagem verde, né? Que é a gente falar que está fazendo alguma coisa sem efetivamente fazer. Então, hoje o nosso mercado, aí, seja os consumidores diretos, seja os grandes compradores de leite globais, eles precisam dessas comprovações e a gente tem que atuar nessa frente como setor. Aqui é uma lista extensa, né, de como reduzir a pegada de carbono. Então, só para a gente citar alguns pontos, a produtividade animal é um dos maiores pontos que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, frente àqueles números que o Cleancin mostrou mais cedo. Mas a gente pode trabalhar muito com a questão de nutrição dos animais, com a eficiência alimentar. A gente pode trabalhar com aditivos alimentares também. E outras questões, estrutura de rebanho, saúde das vacas, quantidade de vacas secas ou vacas em lactação, fontes de energia renovável, isso tudo vai nos ajudar a reduzir essa pegada de carbono. E a FAO tem uma estimativa de que 30% da pegada de carbono do leite no mundo, daquele número lá de 5,7 lá atrás, isso já pode ser reduzido simplesmente com ajustes de manejo, que seria basicamente um aumento de produtividade. Esse gráfico aqui está mostrando a produção, a pegada de carbono do leite versus a produção em quilos por vaca ano. E o que a gente vê? Que aqui, ó, o Brasil está mais ou menos aqui nesse meio de média, né? Então, daqui para trás, essa pegada de carbono por quilo de leite produzido é muito alta. Daqui para frente, isso reduz drasticamente. Então, ações aí, a nível global, mesmo a nível de país, que a gente tenha aí um aumento de produtividade, a gente vai não só conseguir atender a questão, né, da necessidade de alimento para essa população crescente, isso com certeza tem um impacto muito grande na rentabilidade dessa atividade e um impacto muito grande na pegada de carbono. Então, por isso que eu digo que é uma história que é muito bonita de contar, que a gente consegue atuar em todas essas frentes. Pessoal, eu esqueci de comentar, esses slides que tem esse QR Code aqui, isso indica que tem um material que eu vou deixar disponível para vocês no final da apresentação.
Um outro ponto que é fundamental é a gente garantir o bem-estar animal, né? Isso não é mais escuso, é essencial nas fazendas, que a gente atenda em todos esses 5 domínios. E a gente precisa ter formas de comprovar isso, né? Hoje a gente tem consultorias especializadas, tem programas de certificação, a gente tem muitas maneiras de implementar isso dentro das fazendas. E mais uma delas foi algo que a gente criou trabalhando já nesse projeto da SGPEC, que é uma forma da gente quantificar como bem que essa fazenda atende as melhores práticas de bem-estar animal. E a gente fez um estudo em 100 fazendas brasileiras, e esse foi o resultado que a gente teve. Dentre os 5 domínios do bem-estar animal, a gente atende em torno de 70% a 79% das boas práticas em nutrição e ambiente, 67% em estado mental dos animais e comportamento, e apenas 58% no quesito da saúde. Que é algo que eu imagino que se perguntasse aqui, vocês iam ter a mesma hipótese que eu, que é o que a gente melhor faz do bem-estar animal é a saúde. E não foi o que a gente viu aqui. Então a gente tem um caminho pela frente, e essa é uma ferramenta que a gente pode usar aí como consultores para direcionar esforços, né, e como produtores de leite para a gente poder mostrar o que a gente tem feito com as nossas fazendas e a evolução alcançar. Então a gente falou de uso eficiente de recursos, de redução de pegada de carbono, de garantia de bem-estar animal. Eu não vou ficar entrando aqui no detalhe da resiliência econômica, das políticas e conformidades pela questão do tempo, mas são pontos fundamentais aí que a gente já está acostumado no dia a dia. E a gente tem que falar também de tecnologia e inovação, né? E tecnologia, como o Cleuci bem estava falando, não precisa ser nada que vai revolucionar a fazenda, né? Que vai mudar a nossa forma de fazer tudo, mas sim uma ajuda, né? A gente estava comentando ontem que tem que ser sempre homem, máquina, homem, né? A gente precisa ter alguém capacitado para operar aquilo ali, e a gente precisa ter alguém que vai usar bem a informação, os dados que aquele equipamento nos dá. E aqui é uma outra forma que a gente tem de avaliar essas questões. Aqui é um simulador de pegada de carbono. Então, a gente tem o cálculo original de uma fazenda com uma pegada de 1,38. E o que eu simulei aqui é se eu aumentar a produção de leite dessa fazenda em 1 quilo por dia. Eu vou fazer um ajuste de dieta, um ajuste de manejo, vou dar um conforto térmico para essas vacas, deixá-las menos tempo esperando na sala de ordenho. A gente consegue já reduzir essa pegada de carbono para 1,34 quilos de CO2 equivalente por quilo de leite produzido. Parece pouco, 0,04 para cada quilo produzido na fazenda durante o ano. Para todas as fazendas do Brasil, a gente tem aí uma grande oportunidade para fazer essas mensurações. A gente precisa também fomentar a comunidade e colaboração, né? A gente tem que atuar como um time, atuar como equipe entre todas as fazendas. A gente tem que ter essas redes colaborativas entre produtores, pesquisadores e outras entidades. A gente tem que gerar número para a gente saber para onde vai, né? Sustentabilidade, por mais que ela esteja aí já há algum tempo, é um tema muito novo, em que a gente sabe pouco como ciência absoluta, então a gente precisa começar a criar esses campos, né? A Embrapa, a Mariana está aqui hoje, tem feito um trabalho excelente nessa linha. E a gente tem também que investir na formação contínua sobre práticas sustentáveis, sobre bem-estar animal, para que isso realmente vire lugar comum nas fazendas e não a exceção. E a gente precisa também falar de agricultura regenerativa, né? Esse mapa ele mostra áreas que são pastagens naturais no mundo que foram degradadas por ações antropogênicas, pela ação do homem. E o que é que ele mostra aqui? Que quanto mais escura essa cor, pior é essa degradação. Então, assim, nem é o objetivo aqui, né, falar do que está acontecendo no Brasil ou não, mas o que é o ponto que eu queria colocar? A recuperação de pastagens degradadas é uma forma excelente que a gente tem de sequestrar carbono, né? Então, eu falei muito aqui de emissão e gás de efeito estufa e pegada de carbono, mas a gente tem uma grande oportunidade em todas as nossas fazendas, né, e muitas outras por aí com áreas de pastagens degradadas, de sequestrar carbono do solo, de reter mais água nesse solo, de contribuir para a biodiversidade, não só do que está acima, mas do que está ali dentro, com a recuperação dessas pastagens. Então, a gente falou desses pontos todos, e aí a gente cai nessa questão. Mas a gente precisa ter um guia, a gente precisa medir, a gente precisa saber para onde vai. Nós temos trabalhado com um diagnóstico que é embasado num guia do IDF, da Federação Internacional do Leite, que é o Dairy Sustainability Framework, que eles colocam 11 critérios para a sustentabilidade nas fazendas.
e que dentro desses critérios as fazendas podem escolher o que é prioritário para elas ou onde atuar. A gente não precisa mudar tudo ao mesmo tempo, mas a gente tem que começar a trabalhar e mostrar o nosso progresso. Então, aqui a gente tem aspectos de nutrição de solo, de saúde de solo, gestão da água, biodiversidade, bem-estar animal, a qualidade do produto que a gente entrega para o mercado, o manejo de dejetos, como ele é feito, as emissões de gases de efeito estufa, ou pegada de carbono, saúde e segurança no trabalho, então componente das pessoas, a contribuição dessa fazenda para a economia local, para a economia rural e o desenvolvimento de mercado de forma mais macro. Então, nós temos na SGPEC trabalhado com ferramentas de diagnóstico similares àquela que eu comentei para o bem-estar animal, com perguntas e respostas para a gente quantificar esse desenvolvimento da fazenda. E aí a fazenda poder saber onde ela está e, mais do que isso, ela ter ali nas mãos uma ferramenta para poder definir para onde ela vai atuar em seguida. Então, o que é esse futuro sustentável? Aquela pergunta lá do começo, né? Tem a resposta padrão, mas que é padrão, às vezes a gente está meio cansado dela, mas é a mais pura verdade, né? Que é a gente atender às nossas demandas hoje, produzir o que a gente precisa hoje, alimentar a nossa população, ter as nossas fazendas lucrativas e rentáveis, mas sem comprometer a habilidade das gerações que vêm aí depois da gente de ter as demandas atendidas. E melhor que isso, se for possível, é a gente deixar para eles um planeta melhor do que o que a gente encontrou. Sempre com equilíbrio entre crescimento econômico, proteção ambiental, bem-estar social e bem-estar também dos nossos animais. Então, se eu puder deixar para vocês aí algumas notas, né, o que eu enxergo aí em todo esse trabalho que tem sido feito na SGPEC, também como produtora, eu entendo que a gente tem que ser extremamente produtivo, nós temos que abranger o todo, né, a gente não pode cuidar só de uma parte, a gente não pode cuidar só da produção, só do solo, só da água, a gente tem que cuidar de tudo que está sobre nossa tutela. A gente precisa estabelecer ciclos virtuosos, aquela bioeconomia circular dentro da fazenda. A fazenda ela tem que, se for possível, ela ser cada vez mais independente de insumos externos. Nesse mundo de um clima muito variável, de instabilidades econômicas, isso vai ser cada vez mais valioso. Essa fazenda precisa ser rentável, senão nada disso aqui vai acontecer. Ela tem que ser resiliente às mudanças, se possível diversificar, seja em culturas, seja em produtos. E ela precisa de tecnologias confiáveis, né? Esse nosso mundo não funciona mais sem tecnologia e nossas fazendas não são diferentes disso. Então, esses próximos passos nossos para o futuro, o que eu vejo que a gente precisa, cada dia mais, aumentar a eficiência das nossas fazendas, medir e demonstrar nosso progresso e cuidar dos animais, das pessoas e do meio ambiente. E cuidar deles porque é a coisa certa a fazer. Claro que a gente quer sempre, né, ter uma posição de ser uma fazenda com ótimos indicadores, de ter uma fazenda rentável, de ter uma fazenda lucrativa, mas a gente tem que lembrar sempre disso, né, que a gente tem ali pessoas, animais, terra, biodiversidade sob nosso cuidado e a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. Então, eu vejo que a gente tem uma grande oportunidade de criar e contar a nossa história como produtores de leite. Né, esse tema da sustentabilidade está começando agora, apesar da urgência. Né, a gente vai começar a trabalhar isso agora, mas a gente tem que começar já a ter resultados também, então é um desafio, mas eu acredito muito nisso. E eu vejo que a gente aqui, né, nesse tipo de evento, trabalhando juntos, contribuindo, a gente tem tudo para criar esse futuro aí brilhante para a nossa pecuária leiteira. Obrigada. Conteúdo muito interessante e atual, concorda? Como comentamos, pelo QR Code ao lado, ou acessando o endereço abaixo da imagem, você pode baixar a apresentação em PDF e conferir uma seleção de materiais de apoio. Até a próxima!